Programa Educação, com o professor Alexandre Valim Machado. Olá, eu sou o professor Alexandre Valim. Essa semana nós vamos conversar com a professora Marina Miranda, pesquisadora, escritora e professora da UFS. Voltamos já. Bem-vinda, professora. Sinta-se em casa. Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória. Me explica como começou a sua vida na área da educação. Eu acho que eu sempre tive na área de educação. Eu, aos 6 anos de idade, eu fui adotada. E para você estar num espaço, quando você é adotado, você tem que se educar. Porque se você não se educar, você não permanece. Então, acho que talvez esta disciplina que eu tinha para me educar, estando em outro espaço, que não um espaço sensível que eu vivia, me facilitou a vida para a entrada na educação. Aí eu entro na educação, faço educação física inicialmente, começo a me ver dentro dessa corporeidade e posteriormente começo a dar aula logo cedo, pensando sempre na contramão da própria educação sistematizada. Você sonhava em ser professora? Ah, eu sempre sonhei em ser professora. Sempre sonhei. E adoro a minha profissão. Há quantos anos já na profissão, professora? 34. 34? Então tá jovem, então. 34 anos. Professora, antes de conversar sobre qualquer outro assunto, eu queria que você me falasse de um assunto muito polêmico e que está atual, né? Hoje, em 1º de setembro, a gente está vendo uma grande manifestação aqui na Assembleia Legislativa. Me fala da PL 490. Bem, a PL 490, ela está tramitando. Primeiro eu quero dizer o que vem a ser PL 490, né? A PL 490 versa sobre a tese do marco temporal dos territórios indígenas. Os territórios, essa tese, ela é uma tese com vínculo ruralista que querem as terras indígenas a qualquer custo. Então, produzindo essa tese, eles defendem que pessoas indígenas, os povos indígenas que estavam na terra até 1988, quando foi promulgada a Constituição, e pessoas que pleitearam a terra, né, povos, nações indígenas que pleitearam a terra até 88, teria direito a essa terra, a demarcação e a apropriação da própria terra. E aqueles que demandaram depois a terra para estarem em outros territórios, outros povos, eles perdem o direito a essa terra. Então, quem está assentado hoje em terras indígenas, e o Brasil, ele é uma terra indígena. Ele então, foi descoberto, né? Ele foi conquistado, ele foi invadido. Ele foi invadido. Tinha moradores Tinha um aqui. projeto imperialista, colonialista de invadir o Brasil, tirar os indígenas de suas terras, e agora, em pleno 2021, desculpa, né? Em 2021 querem tirar os indígenas das suas terras. Mais uma vez querem tirar os indígenas da sua terra. É um projeto neocolonialista de retirá-los, principalmente, me desculpe eu colocar aqui, pelo governo de hoje, que permite isso, abrir um espaço para todas as nossas conquistas políticas que nós tivemos dentro da educação indígena, dos povos indígenas, dos movimentos indígenas. Na verdade, hoje eles estão usando outro tipo de armas para tentar tirar as terras indígenas, né? Arma de fogo. Antes era propriamente, hoje primeiro é a caneta e depois vai com todo o amparo legal, né? E o que a nação indígena está fazendo para isso? Muitos movimentos, o agosto indígena, que terminou, né, ontem, o agosto indígena foi de movimentação, porque na verdade a votação começou em julho, aí posteriormente eles lançaram para agosto e 7.000 indígenas de 178 povos foram para Brasília e ficaram lá 8 dias. Hoje tem 1.000 indígenas em Brasília, fazendo força, né, contrapontos, e no Brasil inteiro está tendo movimento, e a Assembleia Legislativa, hoje nós temos lá uns 200, 300 indígenas. Eu agora. acredito que ninguém é melhor do que a senhora para falar sobre isso, né, professor? Me fala para aquela pessoa que está te escutando, qual a sua origem? Eu sou Puri,
embora eles falem que os povos Puri desapareceram do Espírito Santo, mas tem povos Puri por todos os lugares do Brasil, inclusive no Espírito Santo, que eu estou aqui. E hoje trabalho com populações indígenas, né? Eu saí da minha origem aos 4 anos e retorno à minha origem, trabalho em licenciatura intercultural indígena em Aracruz, com os povos de Aracruz, Tupiniquim e Guarani, e trabalho também com os povos Pataxó do sul da Bahia, sobretudo em escolas de educação indígena, trabalhando na formação de professores indígenas. Professora, quantos professores indígenas nós temos nas universidades? Hein? Temos poucos, não temos? Olha, foi difícil chegar até a universidade. Depois da Lei 11.645/2008, que legisla sobre a inclusão dos povos indígenas, a inclusão da diversidade, do campo teórico indígena, as universidades acolhem muitos indígenas. Por exemplo, da universidade onde eu venho, porque hoje eu estou na Universidade do Espírito Santo, mas até sexta-feira eu era da Universidade Federal do Sul da Bahia, embora dando aula aqui também. E na Universidade Federal do Sul da Bahia nós temos hoje o maior número de indígenas matriculados na universidade. É a universidade que mais acolhe indígena, por ser uma universidade da inclusão. No Espírito Santo, eu não posso te dizer o contingente maior, porque eu trabalho com a área de linguagem. E professor indígena? Aí já diminui muito, né? Professores indígenas? Bem, eu estou falando no campo da licenciatura mesmo, né? No campo da licenciatura indígena, hoje nós temos muitos professores. Nós temos no Brasil inteiro, aí eu estou falando de Brasil, né? Nós temos muitos professores, mas quando você pensa que somos em 305 povos, esse número é muito pequeno pelo número de 305 povos, está entendendo? Quando pensamos que essa nação é indígena, exatamente. Né? Aí é bem menos ainda, né? Exatamente, exatamente. E me fala essa manifestação hoje que está acontecendo na Assembleia, dia 1º de setembro. Veio povos indígenas de todo o Brasil, só do Estado? Não, só do Estado. Reuniram povos indígenas Tupiniquim e Guarani, e vieram, na verdade, viriam para a Praça do Papa, estariam na Praça do Papa, mas com a chuva foram para a Assembleia Legislativa para assistir agora à tarde a votação da PL. E a PL, gente, parece uma coisa que esse movimento é tão importante, é um movimento histórico. Foi um movimento que mais construiu a coesão dos povos indígenas no Brasil. Nem na Constituição de 88, quando o Krenak entrou lá, pintado, solicitando, se afirmando na identidade Krenak, pedindo para que fosse garantido o território, teve tanto movimento como foi feito agora nessa última semana. O maior movimento, esse movimento é histórico. Porque caso os indígenas, caso a PL passe, essa PL 490, os povos indígenas que não estavam vinculados à terra, aquela terra em 88, na Constituição de 88, eles perdem a terra. Para onde vão essas pessoas? Para onde vão colocar essas pessoas onde? Outra coisa, suas cosmologias, suas cosmogonias, elas se esvaziam. Eles não sabem. Tem aqui no Espírito Santo, ali na Beira-Rio, no Rio Piraquiaçu, as crianças ainda falam Guarani. Então imagina isso. As crianças às vezes não saíram de lá ainda. Não vieram a Vitória. Parece que é uma coisa distante, mas não é distante. Uma coisa simples pra gente que é grandiosa para eles. Grandiosa, muito grandiosa. E fora a gente, o esvaziamento político também das políticas para a educação escolar indígena, onde eu atuo. E esvazia também os sujeitos que são vinculados às causas, os ativistas. Esvazia, eu estou dizendo, no sentido da memória, porque isso atravessa as nossas memórias e as nossas histórias, e a gente se enfraquece. Mas vai ter luta e vai ter luta, porque se enfraquece de uma certa forma, porque tirando o território dos sujeitos, os sujeitos ficam cambiantes, mas ao mesmo tempo se fortalecem na luta, porque se junta muitos sujeitos fora de seus espaços, lutando para conquistá-los de volta. Às vezes, quando a gente pensa que está derrotando alguém, a gente acaba fortalecendo ele. Então participe, você que ama esse Brasil, ame o seu cidadão originário, que são os índios. O programa Educação vai dar uma paradinha e já volta já já.
Educação. Apoio cultural. Exagerado Fried Chicken. Estamos de volta com o programa Educação. Essa semana estamos conversando com a professora Marina Miranda. Professora, me fala aí de um projeto que nasceu nesse tempo de pandemia. Bem, quando na verdade estávamos no auge da pandemia, em março eu voltei da Bahia para minha casa em Vitória, no Espírito Santo, né? E estando em casa eu comecei a ficar muito aflita quando comecei a olhar as redes sociais e as atrocidades, as invasões, as mortes das lideranças indígenas pelo Brasil inteiro e as derrubadas das matas, florestas. Nunca houve tanta derrubada quanto na pandemia. E eu comecei a me preocupar com as crianças do Parque do Descobrimento, porque o Parque do Descobrimento já estavam derrubando árvores em janeiro, imagine em março na pandemia. Então eu me preocupei muito com as crianças, porque embora dissesse na ocasião que crianças não teria problema, mas eu pensava, os invasores que estão ali derrubando as matas vão fazer o quê? Vão passar a doença para a aldeia, alastrar uma doença na aldeia, e a aldeia sendo pequena, o povo vai morrer. Então, e também, como eu conheço os espaços das aldeias, eu ficava preocupada das crianças ficarem naquele espaço, as pessoas passarem, porque os invasores passam por dentro da aldeia, e ficarem doentes. Então eu queria arranjar uma forma que elas ficassem dentro da maloca, ou dentro da oca, ou dentro das suas casas. Então eu criei o projeto Tupiabá, e o projeto Tupiabá constituiu uma plataforma, né, virtual, e comecei a pedir um mundo para escrever para as crianças, para que as crianças pudessem parar, ler as cartas e escrever para o mundo. E aí eu não tinha como fazer isso, né? Eu tenho uma rede de professores. O professor, se ele não se sensibilizasse à causa das infâncias, das culturas indígenas, das aldeias, o que eu posso esperar mais do professor? Então começamos esse movimento com professores de Santa Maria de Jetibá, mais de 500 professores de Santa Teresa, e a gente ia divulgando isso nas redes, lendo as cartas que a gente escrevia nas redes sociais e compartilhando isso. Isso foi crescendo, nosso site, o acesso bombou, muitas cartas, eu li as cartas, fazia devolutiva inicial, dizendo que o tempo indígena é um tempo muito diferente, porque as pessoas também ficavam naquela euforia, esperando o retorno da carta, achando que em pleno tempo de pandemia a carta chegaria num passe mágico, mas não era, porque na verdade eu imprimia as tais cartas que vinham no site e viajava 800 quilômetros, deixava na porteira da aldeia e voltava para Vitória. Então eu fiz esse movimento várias vezes para construir um projeto para crianças, que é o Guardiões e Guardiãs da Terra e do Céu, escritas de infâncias indígenas para o mundo. São vários livros, vários livros? Até agora 2 volumes. 2 volumes. O primeiro volume... Esse aqui? Não, esse o verde. Aqui. Assinado por Helena Mongin, e a capa e a contracapa são imagens retiradas da aldeia. O segundo é a mesma coisa, e são as cartas que as crianças escreveram para o mundo. Então fizeram desenho, ilustraram, e essas cartas estão sendo, nos movimentos que temos feito, nos fóruns online, a gente tem divulgado essas cartas, e eu tenho estado em muitos lugares lendo as cartas das crianças para o mundo. Vou para a Flix, que é a Feira Literária do Xingu, para mostrar essas cartas, e muita gente tem procurado a gente para ouvir um pouco. Agora, por exemplo, no final de semana passada nós fizemos o Vermelho Urucu, e o Vermelho Urucu foi um movimento dentro da Casa da Memória de Vila Velha, que só tem uma memória portuguesa. Então nós fomos lá colocar uma memória indígena dentro da Casa da Memória de Vila Velha, e nós tivemos um movimento imenso e intenso nessa memória. Professora, fica o convite para voltar aqui mais vezes, para a gente conversar mais. Temos esses 2 livros que nós queremos conversar também depois com ele.
Temos aí uma nova aventura, né, da professora que vai para Xingu? Para o Xingu. Vai para o Xingu. Aí fica até quando, professora? Não, para o Xingu é agora em novembro. E eu fico mais ou menos uns 8 dias lá, porque outros autores também estarão lá, e a gente vai fazer uma exposição a partir das Cartas dos Guardiões, uma exposição com artefatos indígenas, mas não um artefato que a gente leva daqui para lá, mas que eles mesmos produzem em situação, em ato de formação e educação. Já fica o convite para voltar depois, para a gente conversar sobre essas novidades. Tá Foi bem, um prazer conhecer. Você me dá uma partezinha? Claro, Carlos Rodrigues Brandão, né, o maior antropólogo do Brasil. Quando Carlos Rodrigues Brandão nasceu, entrou na universidade, eu nasci. Então hoje ele é meu parceiro, né, nesse trabalho, em outros trabalhos também, em outras frentes de trabalho na formação de professores. E ele fez questão de escrever uma carta, né, para as crianças e fazer o nosso seminário. E nós fizemos a homenagem, que ele fez 83 anos, e nós aproveitamos o ensejo para homenagear esse grande homem, educador popular. Não podia deixar de passar, né, professora? Não podia. Tudo menos isso. Professora, muito obrigado. A casa é sua. E nós nos encontraremos em breve, depois da aventura no Xingu. Até o nosso próximo encontro. Pedi para você fazer uma dedicatória aqui para mim. Voltamos no próximo encontro. Educação, apoio cultural, Exagerado Fried Chicken.